Damos início aqui a mais um episódio do Pode Contar Cast, o 15º desse projeto que tá sendo bem bacana, tá fazendo pra vocês aqui, sempre com o apoio da MF Estamparia. A MF, que está aqui dando esse apoio moral pra gente. E logo mais tem uma novidade pro nosso convidado. Mas antes disso, fala meu amigo Renis, o senhor tá bem? Fala meu amigo Igor. Irgo. Estamos bem, graças a Deus, feliz de estar aqui mais uma vez, apresentando esse podcast. Pode Contar Cast, a gente fala pouco o nome do podcast, né? A gente sempre se refere a podcast, mas a gente está feliz em estar apresentando o Pode Contar Cast. E pode contar, né? Pode contar. Você quer contar a sua história? Comunique-nos. Vem aqui, fala com a gente. Sim, vem sim. O Júlio tá falando que não, né? Mas é pra mim sim. Galera, hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial. Fiquei até surpreso quando eu soube quem era. Na verdade, me falaram o nome, mas não associei o nome à pessoa. Mas quando eu descobri quem é, eu fiquei muito feliz. Que é um amigo das antigas. Assim eu posso dizer, né? Entregou a idade dos dois. Que mancada. É o quê? Nada. Galera, vamos lá. Ele é nascido em São Paulo, ele tem 55 anos, tá? O apelido dele é Paizão. Paizão é paizão, né? Ele é casado com a irmã Gilmara. Ele é pai da Rebeca, que tem 27 anos. A sua profissão é um mistério. Ele vai falar pra gente aqui. Eita, é um mistério. Vamos descobrir daqui a pouquinho aqui. Mr. M. O Mr. M. Ele congrega na Igreja Batista da Lagoinha de Diadema. Ele é um presbítero. Mas ele já ocupou a liderança de jovens de célula. GCS. Eu quero descobrir o que é isso. Daqui a pouco a gente descobre o que é. GCS. E também foi professor da Escola Bíblica Dominical. Foi professor? Deve ser ainda, né? Quem foi professor nunca deixa de ser. É isso, hein? É professor. Ele tem uma história muito interessante. Uma vez ele travou um nervo ciático num retiro de jovens. É nada. Imagina. Você entregou a idade 2 vezes já. Porque se travou o nervo ciático, meu amigo. A gente também vai querer descobrir essa história aqui hoje. Galera, hoje a gente está recebendo aqui o nosso querido amigo Gerson Carlos Freitas de Souza, o Gersão. Paz do Senhor, meu amigo Gerson, é um prazer tê-lo aqui. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Amém. Fico muito feliz também de estar aqui também, né? Trazer um pouco daquilo que Deus fez e continuar fazendo nas nossas vidas de uma forma assim, toda especial. Que bacana. Maravilha. Prazer tê-lo aqui conosco, Gerson. Espero que o senhor goste aqui do ambiente. E vai ficar melhor ainda, porque temos presente pro senhor. Uhul. A MF Estamparia! Mais uma vez, também agradecendo pelo apoio. Guilherme Medina. Gerson, MF Estamparia nada mais é do que a melhor estamparia de São Paulo. Ela fez um presente pro senhor, espero que o senhor goste. Muito obrigado. Ela que faz diversos produtos. Vou fazer a pergunta que não quer calar. O que será? O que será? Aí é uma caneca sublimada, personalizada para o nosso querido amigo Paizão. Gerson Freitas. Deus abençoe. Mais uma vez agradecendo o apoio da MF Estamparia, que tem diversos produtos. Natalzão chegando, ó. Black acabou de passar, mas os preços não param de cair. O gerente Guilherme enlouqueceu. O preço é filho. O preço é da Black. Vamos lá conferir que tem caneca, squeeze, adesivo, camiseta, tudo que você precisa pro seu evento e para presentear a quem você ama. Sim. Você viu que agora estão fazendo umas canecas bacanas da Stanley, né? Obrigado. Copos Stanley, personalizados. É uns copos muito bacana. Ele colocou o nome lá, fizeram agora, acabaram de fazer no congresso dos jogos aqui, ficou muito legal. Ficou muito legal, né? A garrafa O nome de térmica. cada um, show de bola. Ô Gui, você brilhou aí, parabéns. Parabéns a todo o pessoal da MF Estamparia que faz com exímia maestria Posso os seus servir? produtos. Pode? Por gentileza, meu amigo. O seu tá cheio, Gerson? Tá ótimo. Tá bom. Abastecidos. Gerson, Abastecidos. fala pra nós um pouquinho da sua história de vida. Porque o Gersão, o paizão, já foi Gersinho e filhinho. Olha Isso. só. Fala um pouquinho pra gente, meu amigo. Então, todos nós temos uma caminhada com Cristo, né? Algo para falar dele. Porque, na verdade, nós nos movemos e existimos através dele. Tenho uma família, meu pai e minha mãe já se foi, e tenho mais 11 irmãos. 11 irmãos? É. Era uma tribo. Isso, uma tribo. 12 irmãos, mais 5 por par de pai. Uhum. Então, 12 irmãos, mais 5 por par de pai, faleceu 2. Eu perdi 2 por par de pai e perdi também mais 2 irmãos também. Então, né, teve essa perda também. E diante dessas perdas, a gente teve vamos dizer assim, que nós tivemos uma vida um pouco difícil, concernente a nossa... na vida financeira da gente foi um pouco difícil. Mas graças a Deus, assim, Deus sempre proveu.
E, na verdade, eu conheci o evangelho através da minha mãe, porque a gente estava muito apertado ali, vivendo numa fase muito difícil, e a minha mãe sempre estava orando ali por nós ali, e a gente vivia ali. Como é o nome da sua saudosa mãe mesmo? É, minha mãe Dinalva. Dinalva, lembro. Né? Tá descansando no Senhor. Lembro pouco, mas lembro dela sim. Isso, então. E minha mãe, ela, na verdade, ficou ali cuidando de nós ali, e a gente naquela dificuldade, um cômodo só para 12 pessoas, e Deus sempre provendo. E nesse inteirinho aí, a gente tinha a nossa vida longe de Cristo, né? Muito longe de Cristo, e a minha mãe sempre falando assim, olha, você vai ser um servo de Deus, vocês vão ser uns discípulos do Senhor. Eu estava profetizando já, né? Isso, e eu... Da conversão dela? Sim. Olha. E eu falava assim, mas mãe, para com esse negócio de crente, né, mãe? Esse negócio pra mim não serve, né? E eu sempre correndo. Eu sempre corria muito mesmo, mas minha mãe sempre profetizava muito na nossa vida. Minha mãe, na verdade, para mim, foi uma das grandes influenciadoras na minha vida. Tanto é que quando ela convidava os pastores para ir em casa, eu pulava a janela. Quando eu não pulava a janela, eu me escondia embaixo da cama. Quer dizer, eu não tinha um coração muito aberto para a palavra. Eu tinha um coração muito fechado para a palavra. Até que um dia eu estava no domingo à tarde lá, na verdade muito cansado já, né? Porque a gente vai ouvindo aquilo e com certeza vai quebrando algumas resistências da gente. A sementinha vai sendo plantada, né? A Isso. palavra por si só, ela não Isso. tá E de tanto a minha mãe falava, minha mãe falava aquilo germinava em mim, né? E eu sempre, à noite, eu pegava a Bíblia e ia ler escondido, sem ninguém saber. Eu pegava a Bíblia e começava a ler escondido. Eu tinha entendimento já, Gerson? Não, era meio obscuro, né? Porque o Espírito Santo ainda não estava em mim. Mas eu tinha... Só por curiosidade mesmo. Isso, né? não só curiosidade, curiosidade mesmo, mas também uma vergonha também de alguém ver também que eu estava lendo a palavra. Então eu sempre... Imagina, toda resistência, né? Por que de repente pega lendo? Né? Com Isso seria meio certeza. contraditório Eu com a tua sempre realidade. procurava ler a Bíblia sozinho. E teve uma certa noite que eu me deparei que eu estava chorando muito sozinho em casa. Eu vinha do baile, eu ia para os bailes. Quando chegava em casa, eu chorava muito. Eu chorava com uma depressão, que naquele tempo não tinha esse negócio, né? Tempo dos anos 80, 90, não existia ainda essa palavra depressão. Não, já existia depressão, porém não Existia, era conhecido isso, como, né? como depressão. Não tinha pessoal. diagnosticado, né? Não era um diagnóstico, Isso. as pessoas falavam que era uma frescurite, né? É. E eu sofria com aquilo ali porque eu chorava muito, com medo de morrer, com medo da morte. E a minha mãe falava, olha, Jesus te ama, e eu ali naquela situação. Até que um dia o pastor entrou pela porta e me pegou sentado no sofá. Não teve como eu correr, porque o pastor Samuel. Saudoso pastor Samuel. Gerson, com qual idade é isso aí? Só pra gente falar. Isso foi com 22 anos de Não, idade. mas já tá bem na frente, né? Bem lá na frente. A gente queria 22 entender, anos de idade. a gente vai chegar aí, peraí. Sim. Como foi o Gersinho na infância? Jogava bola, era atleta, deu muito trabalho pra família. Como que era o Gerson aí, nesse sentido? Sim, com certeza a minha vida, na verdade, era jogar bola. Porque eu cheguei. Quadra do ministro. Na quadra do ministro. Eu acordava 8 da manhã, só saía da quadra às 5 da tarde. Era você, Dário? Eu, Dário, Edilson, Levi, o Gilson, que a gente chama de bigode, né? Sim. E vários outros também que jogavam. A nossa vida, na verdade, foi pautada nisso, Sim. em futebol. Então minha vida não era soltar pipa e nem jogar bolinha, que aquele tempo tinha muito isso, né? Você era bom ou não? Nossa, e a gente rabiscava um pouquinho. O Dário falava que ele era bom. A gente rabiscava um pouquinho, a gente rabiscava e jogava. E, na verdade, a nossa vida era aquela, pautada naquilo. De muito sofrimento e não tendo muitos recursos, né? Não tinha muitas portas para nós entrarmos devido à situação, às dificuldades, mas com certeza Deus já estava vendo portas. Que a bola acabava Distração. sendo uma distração, uma saída, né? Isso, com certeza. A bola, na verdade, era não só uma saída, era a nossa vida. Sim. A bola, a gente respirava a bola. Você tentou jogar algum time de futebol, Gerson? Tentei. Fiz teste no Juventus, só que eu fumava muito. Eu pesava 60 quilos. Eu era um palito, entendeu? Eu fumava muito, mas eu jogava muito também.
Só que ela falava, meu, você vai ter que parar de fumar, você joga muito, mas você é muito magrinho, o vento soprava e ia pra lá e pra cá. Entendeu? Voava, literalmente. Eu voava, e na verdade não era o meu sonho ser jogador de futebol. Era né? uma alternativa, né? Era uma alternativa. Era uma alternativa, mas eu amava jogar bola. Tirando a bola, os jogos de futebol no início e tudo mais, os times que você jogava, né? E o Gersinho na infância, em casa, pra mãe, com os pais, como que era? Eu era levado? levado, mas eu era assim, eu era muito preocupado com todos, com o que estava em volta, né? Tinha uma responsabilidade, é isso? Isso, a gente via a escassez era muito O forte. senhor era o mais velho, era do meio? Não, caçula? eu era do meio. O do meio? São 6 homens e 6 mulheres. Uhum. Oxe, A gente morava no cômodo só, todo mundo. Todo mundo no cômodo só. rapaz. Tinha 2 camas e um fogão. Então 6 dormiam numa cama e 6 dormiam na outra cama. Como cabia, não sei. Tem umas coisas que ninguém explica, né, Só cara? Deus. Mas era Que bem nem o assim. povo no deserto. O povo andava, crescia calçado, crescia a roupa, crescia a Com cama. certeza. Pronto. Calçado E crescia no deserto? É. O chinelo que eles usavam lá. diante daquela situação, eu ficava muito preocupado acerca do que vamos comer amanhã. Do que Deus, na verdade, a gente não falava muito em Deus. Do que ia vir para nós, nos prover daquele alimento. Porque minha mãe trabalhava de segunda a sábado, eu não via minha mãe. Quem tomava conta da gente era a minha irmã mais velha, a Marli, né, que até hoje, em vez de quando a gente se fala, a gente tem contato. E a minha mãe eu via só no domingo. Porque minha mãe chamava nós de filho, a gente até ficava olhando assim, é a minha mãe mesmo, que na verdade a gente não via, a gente não tinha o amor paterno do meu pai, que o meu pai foi embora, né, seguiu a vida dele, e minha mãe ficou cuidando da gente. Você começou a trabalhar há quanto tempo? Na verdade, eu já comecei desde menino já fazer carreto na feira, Assim, né? já, né? já se virava, pegava as frutas lá, levava para casa, a gente ficava muito feliz quando a gente conseguia levar frutas para casa. Legal. A gente ficava muito feliz quando tinha um café para a gente tomar, porque na verdade o café, aquele tempo lá era sagrado. A gente tomava chamate, sabe aquele chamate? Que vinha no pacote? Que vem no pacote? A gente tomava chá de segunda a sexta e no sábado a gente tomava café. Sábado e domingo a gente tomava café. Tá vendo? Hoje em dia, tipo, o pessoal não dá valor pra isso, né? Hoje em dia é tão fácil as coisas. Antigamente tinha toda essa dificuldade. Pra você tomar um café era complicado. Pra você ter um leite, um chocolate, era só quem era rico, né? Na nossa época. É uma história de vida, né? Porque as pessoas muitas das vezes hoje, os jovens têm tudo na mão, né? Sim, Pai, me dá um celular do ano, pai, me dá... Então tem tudo de mão beijada e não valoriza, né? realmente. E aquele tempo para nós era só mesmo a palavra sobreviver. Era. Literalmente. Só sobrevivência. É, forte. Só sobrevivência. Não, tinha gente, você vai concordar comigo, que ia pra escola pra comer na escola, não tinha que comer em casa. Só pra você ter ideia. Na nossa época tinha muito disso. Eu acho que hoje ainda Hoje tem. ainda deve ter. Hoje ainda deve ter, mas na nossa Não, época era muito. não é uma realidade tão distante, né? Sim. Mas acho que Nossa melhorou época- parcialmente. Era muita gente que ia pra escola pra comer, que não tinha o que comer em casa. A gente ouvia muita história, tipo, gente que tava na nossa sala, assim, que, tava morrendo de fome, não via a hora do intervalo, do lanche, pra estar comendo alguma coisa. Foi muito comum na nossa época. Verdade mesmo. E graças a Deus, Deus foi abençoando, conseguimos fazer outro cômodo através dos meus irmãos também, toda a família ajudou, toda a família estendeu as mãos, conseguimos fazer outro cômodo, saímos de um cômodo, ficamos com 2 cômodos, aí o negócio desapertou mais. Deu uma melhorada, né? Desapertou mais. Aí, graças a Deus, fizemos mais outro cômodo, novamente. E nesse inteirinho aí, eu com 17, 18 anos, com muito medo de servir exército, porque eu odiava, eu corria Todo disso, mundo, né? É impressionante, né? É difícil achar alguém que... Meu Deus, não deixa eu servir exército não, porque o pessoal falava tanta coisa, né? E ninguém queria servir exército, todo mundo queria ficar indo para salão de baile e ficar jogando bola. Na nossa época, Na verdade. serviu, não sei se você lembra, o Edivon. Você tá lembrado? Sim, lembro do O Edivon. Edivon, ele Não, serviu o exército. Né? Ele contava cada história. E, apavorava. a gente tinha pavor. Quando chegou a nossa vez de... Você está? Meu Deus do céu. Campanha de oração, jejum. Ó, Não sei virava nem. até crente, olha. É sério. O cara contava cada história e você falava, impossível, não vou. É verdade. E graças a Deus foi dispensado na segunda etapa. Aí, Graças Gerson, a Deus. aí nessa idade aí, de 18 para 19 anos, aí começou a ter o culto nos lares, essas coisas? Sim, aí com 18, com 19 anos, alguns irmãos meus começaram a se converter. Ou para Testemunha de Jeová, ou para Assembleia.
Porque eu não fui um dos primeiros a me converter. Foi o meu irmão mais velho que conheceu a Testemunha de Jeová junto com a outra minha irmã também. Começaram para a Testemunha de Jeová, aí Deus virou o negócio, eles começaram a ir para a igreja, frequentar a igreja junto com a minha mãe. Aí os outros irmãos meus começaram a conhecer. As minhas irmãs começaram a conhecer. Eu fui um dos últimos a ir para a igreja. Com muita resistência. Muita resistência, com coração com coração muito duro, com depressão, chorava toda noite, entendeu? Ficava com medo de morrer. Eu não entendia porque aquele sentimento de medo, aquele sentimento de inferioridade. Falei, meu Deus, amanhã eu não vou acordar vivo. E aí, a minha mãe sempre falando de Jesus para mim, e eu falava assim, Deus, nesse sentido aí, para mim é a última opção. No meu sentido era a última opção, na situação que eu estava vivendo. Porque eu olhava do lado e falava, se Deus é comigo mesmo, por que está acontecendo tudo isso? A gente, na verdade, não tem uma visão ampla acerca disso, né? Por que está acontecendo tudo isso? Só que Deus, na verdade, ele foi muito grande, muito maravilhoso na minha vida. Aí o senhor se sentia mal e não sabia o porquê. Isso, eu não sabia o porquê. Na verdade, aquele vazio continuava, né? Nós sempre falamos assim, que só falta Jesus na sua vida. Na verdade, não só falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Falta tudo. Porque Jesus ele veio preencher o seu vazio. Não, Jesus veio preencher o todo da gente. Porque ele está em nós, em todo a nossa vida, em todo o nosso viver. Então ele não é só aquele que vem tampar alguma coisa. Ele vem para completar 100% aquilo que falta em nós. E eu estava naquele sentido. Eu estava até que, graças a Deus, um dia maravilhoso, né, o pastor Samuel adentrou a minha casa. Mas antes disso também, eu passei também por o inimigo tentou tirar a minha vida 2 vezes também, nesse sentido aí também, eu tive 2 livramentos de morte muito forte, conta um pra gente, muito pra forte. Aí, o primeiro livramento, nós estávamos jogando bola atrás da minha casa, e aquele jogo de criança é pegado, né? É carrinho, é chapéu, e vai todo mundo jogando descalço, com o pé cheio de poeira. Raiz, né? Jogo raiz. Até que lá pra baixo assim tem a família dos Caetano. E a família dos Caetano lá embaixo, a bola descia lá embaixo, para pegar era muito complicado. Aí a bola caiu lá embaixo e tinha uns varal passando que dava pro poste. E quando nós encostamos, eu achei que era um varal. Quando eu estendi a minha mão, quando eu peguei, era um cabo de alta tensão. Meu Jesus. Era um cabo de alta tensão. Na hora eu já caí, tomando choque. Terrível. Choque, uns começou a dar risada, achou que era brincadeira minha, eu comecei a me bater demais, né, me contorcer, arregalar os olhos pra cima e pedindo, Deus, não deixa eu morrer não. Agora sim a gente se lembra de Deus, né? E nessa situação aí, eu tomando choque ali, entendendo naquela situação, e eu só olhando pro céu, o negócio tava estreito, o pessoal gritando, e eu só sentindo meu coração, parece que ia estourar. Aí daqui a pouco veio uma irmã da igreja, a mãe do Júlio Caetano, uma serva de Deus, a irmã Lourdinha, que até hoje eu abraço, e ela de vez em quando até fala língua estranha junto, por causa dessa Deus usou muito ela naquele instante. Eu achei que eu ia ficar ali, ela pegou uma madeira, ela meteu no fio, daqui a pouco o fio quebrou e eu me levantei. Foi Deus que usou ela mesmo, hein? Eu me levantei, na verdade eu levantei meio assustado, o coração querendo sair pela boca, o braço estava duro que parecia uma madeira, e eu desnorteado, e ela falou, não, fica calmo que Deus está no negócio. Deus está no negócio. E ela já era serva de Deus, ali foi um grande livramento. Com certeza. Eu achei que daquela ali eu não ia passar. E a irmã Lourdinha, deve a vida a senhora, hein? Não, então, em vez de quando a gente olha assim e fala, irmão, Deus abençoe, irmã Lourdinha. Foi uma coisa... Se não é a senhora, se não é a senhora, o cabo de vassoura. Foi uma coisa muito maravilhosa mesmo. Aí depois a galera que viu que realmente era sério, aí o pessoal já ficou todo assustado. Não, o pessoal ficou assustado, porque a minha mão, ela ficou toda preta. Rapaz. A minha mão estava cheirando queimado. O meu braço eu não conseguia dobrar e eu estava com uma situação que parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. Tava eu falei, eu vou ter um ataque cardíaco aqui, eu vou cair duro. Aí foi. Eu fui me animando, fui passando. Chegou em casa, minha mãe colocou a mão em mim,
Foi passando aos poucos, aí passou. Meu Jesus, grande livramento mesmo, hein? Foi um livramento de morte aí, veio morte perto, hein? Com certeza. É. Calmou, super choque. Então, mano, uns choques lá de... Imagina a voltagem, pra queimar a mão. O negócio foi estreito. Achei que era um varal, fui colocar a mão onde não era pra colocar. O inimigo falou, é aí mesmo. Nem quando é varal, você Aí não. chega a esposa, pendura a roupa lá, não vou. Ah, que jeito? Até hoje eu tenho medo Nossa, imagina. de mexer com algum tipo de instalação. Meu amigo, eletricidade é um perigo, velho. O negócio foi difícil. Eu morro de medo. Também, eletricidade não é pra mim, não. Chego perto, não. Aí chegou o bendito Samuel, pastor Samuel. Como é Sim. que foi essa experiência, meu amigo? Aí eu estava em casa, tinha acabado de chegar da quadra todo sujo, né? Como sempre, né? Mal alimentado, mais magro que parecia que estava. E eu estava naquela situação, ele entrou. Quando Do ele nada, entrou, do nada, do nada, ele entrou ele e mais o outro pastor. Quando ele entrou com tudo, eu tentei levantar, ele falou, opa, te peguei. Olha. Eu consegui te pegar hoje, porque era muito difícil me achar. Eu sempre estava me escondendo em algum lugar. Só que aquele negócio, quando Deus tem algo na nossa vida, não adianta nós nos esconder, né? Tem um ditado que fala que é certo, quando Deus nos esconde, ninguém nos acha. E quando Deus nos acha, ninguém nos esconde. Então não tem como você se esconder daquilo que é óbvio, daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aí eu pum, ele falou, não, te peguei. Aí ele olhou dentro do meu olho e ele falou assim, Jesus te ama. Quando ele falou, Jesus te ama, Aí já começou a chorar. meu Deus do céu. Quando ele falou, Jesus te ama, aquele Gerson carrancudo, aquele Gerson fujão, incrédulo, marrento, se quebrou. O coração endurecido ficou... É por isso que eu falo, a palavra de Deus é como um martelo mesmo que esmiuça a pele. Eu sempre falo que quem salva, ainda que os milagres são maravilhosos, é claro que faz parte, mas a palavra ela quebranta. Ela quebra a pedra, ela quebra tudo aquilo mesmo que está... Vai no fundo da alma. Não é minha palavra como fogo, né? E como o martelo que esmiuça a penha. E eu provei isso, tá? Esse coração de pedra aqui foi quebrado pelo martelo da palavra de Deus. Forte, Pela marreta da palavra de Deus. Jesus te ama. Aí eu vou chorar. Aí ele falou, você não vai chorar. Aí ele abriu a Bíblia e ele leu 3,36 de São João. Eu não me esqueço. Que foi a palavra da minha conversão. Aquele que tem Jesus tem a vida. Mas aquele que não tem Jesus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando ele falou isso aí, eu falei, quem tem Jesus tem a vida, mas quem não tem Jesus, eu falei, então eu estou perdido. E eu já... Eu falei, eu abaixei a cabeça, aí sim eu comecei a chorar, aí não teve jeito. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim, Jesus te ama novamente, só para me quebrar de vez. E para reforçar. E para reforçar. Eu sem camisa, pesando 58 quilos, em muitos vícios ali, descontente com a minha vida mesmo, né? Depressivo, vazio, por completo. Mas Deus usou alguém para falar, Deus usou alguém para falar assim, ainda tem esperança para você. Ainda há esperança, né? Para a árvore cortada. Novamente crescerá. Já continua. Julião, bota na tela o quadrinho pra gente aí, por favor. Aí, ó, esse quadro, não sei quem ama mais, o Júlio ou o Renil. Eu gosto. Esse quadro é bom. Esse quadro, Gerson, só pra te situar, o nome do quadro não faz muito sentido, é Glu-Glu. O Júlio com anedotas, o Júlio gosta dessas coisas. Só que temático hoje é de emojis. Então a gente vai colocar uma sequência de emojis aí, e o senhor vai ter que situar qual personagem da Bíblia qual é a passagem, uma coisa bem fácil para testar se aquelas leituras escondidas já faziam algum sentido. Se fizeram efeito também. Se marcou. Se marcou, exatamente. Bora, Julião. Quem é o personagem bíblico do Enigma? Fácil essa aí. Até o Wesley acertou essa aí, você acredita? Nada. Aí foi... O rapaz lá que tá com a coroa de rei. Quem é esse rapaz? Tá fácil. Tá fácil. Davi? Não.
Ó, presta atenção, tá Não, dormindo. peraí. Não, tá certo, eu tenho que começar a Falou pegar com Deus? dele. Tá dormindo, Sim. viu uma Aí estrela, vem teve um estrela. sonho. Aí alguém ficou irritado. De repente tem um buraco. Só que era uma questão de tempo até o crescimento dele que ele veio a ser rei. Esse aí é José. Esse é José. Será que esse é José? Não sei. Esse é José. Ah, é? José. É que você descreveu bem. Mas mastiguei a historinha também, Gerson. Vamos lá. Aí tá fácil. Personagem bíblico do Enigma. Leão. Mel, cabelo. Esse aí é Sansão. Esse tá fácil, hein? Será? Sim, é Sansão. Sansão. Esse Gugu tá fácil demais. Tá acertando Tem que todos. ser o... E aí é Gugu Raiz hoje, não. Não tem não. Raiz. Esse aqui esse é de crente. Qual o livro do Enigma? Fácil esse tá aí. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Meu Deus do céu. Falaram pra mudei. Isso é bom, mano. Não, Paz. tá bom. Foi eu que tinha colocado no seu lugar. Tá Será? fácil, Gerson. Tá fácil? Só tô vendo só coroa de rei aí. Aí, ó. Opa, matou, hein? Matou a pau Qual o já. nome do livro? Livro de reis. Vou dar meio certo pro senhor. Aqui, ó, perceba, é Segunda Reis. Segunda Reis. Tem É o o 2. doisinho antes. Segunda Meio Reis. certo. Segunda ó. Reis. Meio Eu tenho certo. like com... Com um xizinho, uma perninha. Quem é o personagem bíblico do Enigma? Meu Deus, que mistério é esse? Esse tá, Tá dormindo? esse ficou forte, Aí eu vi a né? voz. 3. Ah, esse aí sim. Esse aí é o profeta Samuel. Fácil. Sim. Escutou a voz. Escutou a voz. O paizão tá brilhando aqui O hoje. paizão. Qual o livro do Enigma? Eita. Esse tá... Esse aí é o livro de Juízes. Nossa, esse aí nem te Será, tocou. Gerson? Que Será? é isso? Será? Pera aí, vamos ver. Aê! Finalizou? Gerson, é o seguinte. Quem tem mais de 3 acertos ganha outro presente aqui, sabia? Oh, maravilha. Tô Como pronto o a senhor fez receber. 4 pontos e meio, porque teve um que você não conseguiu. O senhor vai receber um presente do nosso segundo patrocinador, do nosso segundo apoiador aqui. Que é a... Regama. Oh, Regama, Deus galera. abençoe. Deus abençoe. A Rê, que está na tela agora, faz diversos produtos aí, ó. Gerson, se você quiser fazer uma festa lá na sua igreja, bolos, salgados, tudo de coisa boa. Olha, meu Deus do céu. Oh, coisa Tudo que maravilhosa. você precisar para sua festa, a Regama faz. Abre aí, Abre aí, Gerson. Deixa Opa, a vamos Rê abrir com então, vamos vontade. abrir pra ver o Deixa que Deus te é. usar. Deixa Deus te usar aí, ó. Mais uma vez, agradecemos pela confiança, pela participação conosco e pelo mimo pro nosso convidado, né? Obrigado, Rê. Valeu por estar junto com a gente Sempre aí. adoçando. Olha aí, ó. Ok. Que isso. maravilha. Bota pra câmera ali, Gerson, assim, ó. Aí, Olha ó. que delícia. Só pra deixar mais gordo ainda. Deus tá honrando, tá vindo um maná do céu aí, ó. Manda mais. Coisa boa, viu? Pessoal, visitem lá o Instagram que tem excelentíssimos bolos bonitos, decorados, uma variedade incrível de sabores. Show de bola pra brilhantar a sua festa. E tem salgado também, viu, galera? Se precisar, ó. Bom. Se interessou, tem um contato dela lá, tem um WhatsApp, pode chamar via direct, que ela vai dar uma atenção pra você lá. Maravilha. É até entrega, viu? É demais. Ela entrega, boa. Valeu, Bem Rei. lembrado, bem lembrado. Tem até entrega. R$5 a entrega. Mentira. O cupom Pode Contar Cash não deixa ter cobrança na entrega. Já fiz a propaganda. Mas aí, galera, pode chamar a Rê lá, se quiser fazer sua festa de aniversário, casamento, ela tá preparada pra atender você lá, fazer o bolo que você quiser. E Tá é bom? isso aí. Espero que o senhor goste também. Com certeza. Opa. Eu falo, galera, tá compensando vir no Pode Contar Cash. Você ganha caneca, você ganha bolo. Meu, você dá risada. Fora o lanchinho. Fora o lanchinho que a gente não pode contar. Senão vai ter muitas inscrições. O nome é Pode Contar Cash, mas sobre o lanchinho não pode Mano, a contar. gente tem, pode comer cash aqui. Show de bola. Gerson, aí após a sua conversão, que Deus pegou ali no íntimo, como é que foi esse caminhar com Cristo aí? Porque a sua família já tava, né? Pelo Sim, que eu entendi, sim. o senhor foi um dos últimos. Sim, fui um dos E o últimos. senhor teve uma base espiritual, o senhor começou a congregar, o senhor não começou. Fala pra gente como foi esse desenrolar com Deus. aí. Então, aí depois que eu aceitei Jesus no domingo, eu só fui para a igreja na sexta-feira à noite. Aquela palavra ela ficou trabalhando no meu coração por uma semana toda. Ardendo. Ardendo, queimando e me quebrantando também, né? Porque aí
naquele dia, eu já estava muito quebrantado. Aí eu via todo mundo indo social para a igreja. Porque aquele tempo, ano 80, 90, era assim. Eu estava meio sem dinheiro. Aí tinha o presbítero, o pastor Vanderlei Coutinho, que era muito amigo da gente. Ele falou, vamos comprar umas calças. Eu falei, vamos. Um abraço pra ele, ó. Um abraço ao pastor Vanderlei, meu amigo. Pastor Vando, Deus abençoe sua vida. E nós fomos no Brás, eu comprei 2 calças social e uma camisa quadriculadinha. Olha, lembra? Eu comprei uma calça social marrom, uma camisa quadriculadinha, parecia de festa junina. Olha. Mas eu queria estar de social, não tinha muito dinheiro, mas a minha vontade já era para ir para a igreja de social, porque todo mundo ia. Já se identificar como cristão, né? É, né? Você tá entendendo? Aí eu peguei, passou a quarta, passou o domingo, passou a quarta, passou a quinta, fui na sexta. Já foi tudo trajado. Já fui tudo social, Tudo bonitinho rapaz. já. Só não fui com a Bíblia. É doutrina, né? Só não fui com a Bíblia porque ainda não tinha aceitado Jesus. Mas a palavra já estava queimando na minha alma. A minha esposa naquele tempo, a minha namorada naquele tempo, que hoje é a minha esposa que está aqui do meu lado, que eu amo muito, ela já estava... Amor está no ar. Te amo, meu amor. Ela já estava na igreja já. Ela já estava na igreja, mas não queria saber de nada. Aí na sexta-feira eu fui. Quando eu cheguei lá, a igreja estava lotada. Sexta-feira de doutrina, pastor Samuel. Pastor Samuel. Bons cultos dias de sexta, hein? Sexta-feira de doutrina. Já era... Era? Meu, sensacional. Era uma palavra muito forte, uma palavra muito abençoada. Cara, era muito bom na Bíblia. Era sensacional. Era uma coisa maravilhosa. Era feijoada completa. Feijoadinha completa, vinha até com a pimenta. Eita. Glória a Deus. E eu ali, né? E ele doutrinando na igreja, eu assustado. Querendo aceitar Jesus, mas as palavras vindo de encontro não era uma palavra de salvação. Era mocotó Não era, mesmo. era mocotó. Vai se converter. Vai se converter, crente. Parecia Você João tá Batista assim? pregando? Não é. Raça de víboras. Ele pregava muito forte, dentro da palavra. E eu assustado também, porque eu falei, poxa, né, meu? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vim aqui no intuito de me entregar, porque eu já estava quebrantado, mas a palavra não estava sendo para mim, mas não importava, eu estava ali e só vindo cajadada, só saindo do púlpito, só palavras bem, sabe, palavras de confronto, para confrontar mesmo, para as pessoas se endireitar, tal, e eu ali assustado, com o olho esbugalhado, não sabendo o que estava acontecendo, mas com o coração queimando. Aí acabou a doutrina, ele falou assim, tá aqui o Gerson Freitas. Eita, já chamou pelo nome, né? Porque ele já sabia, né? Ele olhou. O Gerson Freitas, o que você ouviu aqui vai continuar, tá? Mas na outra sexta-feira. Aí eu assustado, vermelho, parecendo um pimentão, assustado com a situação, com o coração queimando, ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Aí pronto, aí eu travei. Quando ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Parece que alguma coisa assim Travou. me prendeu. Travei na hora. Eu falei, e agora? Não quero. Porque eu vou ouvir isso aí toda sexta-feira. Aí as vozes começam, né? Sim. Você vai ouvir isso aí toda sexta-feira? Não vai. Até que algo me colocou de pé. O que é, eu não sei. Uma força descomunal, que eu nunca tinha sentido antes. Mas uma força do céu, uma força boa. Algo maravilhoso. Me tomou. Quando me colocou de pé, eu senti 2 mãos batendo muito forte nas minhas costas. Eu quase caio. Que a mão, achei que tinha sido algum obreiro. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. 2 mãos bateram muito forte nas minhas costas. Quando eu dei por mim, eu já estava em cima do púlpito. A igreja lotada e eu tô lá em cima do púlpito. Ele nem viu chegar lá na frente, né? Dia de doutrina, ninguém para se converter, só eu e eu em cima do púlpito. E de xadrez ainda. De blusinha xadrez. Só para contrariar. Quando eu subi a escadinha para pegar o púlpito, um diácono segurou no meu braço e falou, aí em cima não. É que antigamente você ficava lá embaixo. E eu novamente, verde, né? isso, eu novamente arregalei os olhos. Falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Aí o pastor falou, não, o lugar dele é aqui, deixa ele subir. Forte. Olha. Deixa ele subir, o lugar dele é aqui. Aí o diácono me soltou e o pastor orou por mim em cima do púlpito. Ali, pronto. Quando ele começou a orar por mim, eu levantei minha mão e já me quebrantei. Aí o choro veio sincero. Aí acabou. Aí, naquele dia, eu nem sabia o que era vício. Vícios de bebida, de cigarro, de outras coisas. Eu nem me lembrava o que era isso. A partir da... Instantâneo. Meu, tem pessoas que demoram, né? Sim.
para serem libertos, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem pessoas que têm um esquema de libertação Imediata, né? imediata. Outro... que ele é a segunda pessoa que fala isso aqui no podcast, né? Sim. O William foi dessa forma também. E outras têm uma libertação mais... a minha foi imediata. Eu não tinha mais vontade de nada. E o meu coração estava totalmente para Cristo a partir daquele momento ali. Forte, hein? Muito forte, é. A partir daquele dia em diante... Eu fiquei nos pés de Cristo, já com muita vontade, já que todo mundo falava de batismo com o Espírito Santo. E eu também já muita vontade de ser queimado também. Demorou né? pra se batizar, já? Para se batizar nas águas, eu me batizei depois de 3 meses. Eu me converti no final de dezembro, chegando no Natal, e me batizei em março. Eu me converti em dezembro de 90, me batizei em março de 91. Tava decidido mesmo, hein? Foi só o tempo do discipulado, que muita gente hoje em dia funciona dessa forma. Vou esperar passar o final do ano, no carnaval. Fica em cima do muro? No carnaval, depois eu vou pra igreja. Ele aceitou Jesus em dezembro e em março já se batizou. Já me batizei. Aí batizou eu, batizou a minha esposa que está aqui comigo hoje, batizou alguns jovens. O pastor Dário se batizou comigo, a irmã Silvia se batizou. O pastor Marco Aurélio, o pastor Márcio se batizou comigo. Muitas pessoas hoje que estão pastoreando as igrejas. Uma boa leva, né? Batizou comigo. Você viu? Já separou a patotinha ali daquela época, falou: vem você, e designou cada um. Mas o senhor comentou sobre a sua esposa, que na época era namorada, né, nesse meio tempo, Sim. e ainda estava meio pra lá, meio pra cá. Como é que foi? Sim. A partir do momento que o senhor falou, se converteu, agora sou de Cristo, ela veio no embalo, ela ficou resistente, como foi? Por incrível que pareça, ela se converteu primeiro. Ela falou: meu amor, eu tô na igreja. Eu falei: então fica aí que eu tô pra cá. Mas você já namorava já? Nós já namorávamos. Antes de você ir pra igreja, ela também. Nós já namorávamos. Aí eu falei: esse negócio de igreja não dá certo. Aí você tem que escolher aí direitinho o que você quer, né? Porque eu não vou, não. Eu não vou mesmo, E ela, que não sei o que, né? A gente sofria também, né? Porque a gente se gostava muito, né? A gente se gostava muito. Só que eu era mais, e ela ali, eu não vou não. Até que... E a irmãzinha orando. E ela orando, tadinha, jejuando, entendeu? Pagando o preço e eu ali, né? E Deus falando: eu vou te pegar na curva, rapaz. Até que pegou mesmo. Aí chegou o Gersão, paizão, de xadrez, né? Camisinha. Aí a irmãzinha não aguentou. Camisinha de festa junina. Ó, aí o olho até brilhou. Camisinha de festa junina, calça marrom, né? Bem magrinho, uns 58 quilos, olha um pouco pra fora, cabelo bem baixinho, assustado, mas com muita sede de Deus. Isso que é o mais importante. De conhecer. E que no momento que vocês já estão na igreja, já assumiram o relacionamento? Após o batismo? Sim, meu filho. O pastor Samuel não tinha negócio de enrolação, não. Era namorar pra casar, né? Ele queria que você casasse na outra semana. Isso. Tinha uma semana pra conhecer. Não, uma semana pra você namorar, noivar, e na outra tinha que casar. Tô brincando, galera. Não é tão radical assim. Mas era mais ou menos dessa forma. Era um mês, tá? Nós entramos já na prova, já entramos namorando, né? Tem jovens que não entendem isso. Né? Tem jovens que hoje eles acham que vamos namorar, mas não sabem o processo que vai passar diante dessa escolha que eles fazem. Nós entramos namorando, entramos na prova e nós ficamos, pela misericórdia de Deus, ficamos firmes até o nosso casamento. Demorou quanto tempo para casar? Nos convertemos em 91, ficamos 4 anos na mocidade, casamos em 95. Ficamos 4 anos namorando. Samuel deixou esse tempo todo? Deixou não, porque ele olhou a situação, ele viu os recursos era muito pouco, né? Ele falou: não, Deus vai abençoar. Eu falei: pastor, é o que eu mais quero. Mas por enquanto eu estou sem recurso. Eu estou com o coração aqui queimando, mas eu estou sem recurso. Ele falou: não, Deus é com vocês. Não esquenta não que Deus vai dar vitória. Deus vai preparar. E graças a Deus, Deus preparou nosso casamento. Bem assim. Deus preparou nosso casamento. Passamos por situações muito difíceis, assim, conflitantes, muito difícil mesmo. Teve um tempo que nós estávamos já próximos para noivar, aí veio um pregador de uma certa igreja, a igreja estava lotada naquele tempo, né? E o pastor chamou o povo para orar, minha esposa, minha noiva, aquele tempo minha namorada foi, e o pastor falou assim, olhou para ele e falou assim: cadê o lobo? O lobo? Cadê o lobo? Aí a gente passa processos, né? Isso tudo é para crescimento, para o nosso crescimento. Cadê o lobo?
Aí eu falei, é eu? Será Eu que fiquei aquele ponto de interrogação muito forte, né? Pô, Deus, não deixa ser. Eu falei, será que eu tô só com a capa aqui? Cadê o lobo? Aí a minha esposa olhava assim, o outro dava risada, e ficou aquele silêncio, clima, né? Ficou aquele clima dentro da igreja, a igreja lotada, e eu assim, meio assustado, cadê o lobo? Deus vai mandar a espada nele. Estou pronto. Aí eu falei, morrer. pronto. Mas foi jogar no Vasco? Eu fui jogar no Vasco. Então não morri no choque? Ou de espada? Né? Esse acho que foi o segundo livramento. Esse foi o segundo livramento. Eu falei, bom, se eu sou lobo, eu não sei, Deus, tu me conhece. Cadê o seu... Aí eu levantei a mão, falei, aí eu tomei a frente, falei, sou eu. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, sou eu. Né, sou eu essa situação. Ele falou, mas é que o lobo quer destruir vocês, vocês tomam cuidado e tal. Depois ele tentou, mas aí o estrago já estava feito, né? Uhum. Passamos mó situação difícil diante da igreja. Muitas pessoas não entenderam e nós estávamos ali lutando, né, para noivar, para depois casar. Agora eu fico pensando se fosse um novo convertido nessa situação, né? Tinha saído da igreja. Tá entendendo? Se fosse um novo convertido, se fosse pessoas que não tivessem uma estrutura familiar, uma estrutura pastoral que tivesse ali para aconselhar, nós ficamos muito assim, abatidos, abalados diante daquela situação. Porque ficou com muito tititi. Sim. Uhum. Houve muito tititi, né? Naquela época, né, Jorge? Aí o pastor... Quase nada, né? Quase nada. O pastor foi orar por nós, explicou. Depois o irmão foi lá, pediu perdão, mas aí o estrago já estava feito, né? Mas é porque assim, a palavra, ela bem usada, ela traz vida. Sim. Só que ela, numa colocação errada, ela Destrói. pode destruir e acabar com a sua base ali, de repente. E acabar te afastando. Mas graças a Deus que não foi o caso, né? Graças a Deus não foi o caso. Nós continuamos firmes na luta. E quando eu estava para noivar, eu caí desempregado. Eita, prova atrás de prova, hein? Tá entendendo? É isso aí, gente. É como eu falo para vocês. Quando Deus ele quer criar uma situação para você crescer, não só como pessoa, mas como um servo de Deus, Deus ele cria situações mesmo para você contar lá na frente o que ele fez. Com certeza. Né? Deus ele cria situações, alguns desertos que você tem que passar para você valorizar um pouco mais lá na frente. Forjando, na verdade, né? Deus está te forjando, né? E eu caí desempregado. Eu falei, e agora, Gil? Nós vamos noivar como? Agora que eu estou desempregado. Daqui a pouco veio um líder de jovens que nos liderava aquele tempo e falou assim para nós assim. Se você falar o nome dele, eu vou te falar, fica à vontade. O nosso pastor evangelista Toninho, que mora no meu coração até hoje. Só manda um abraço pra ele aí. Um abraço, pastor Toninho. Deus abençoe. O senhor foi uma bênção na minha vida. E eu fico muito feliz de estar falando isso aqui em rede nacional, tá bom? Você é uma bênção. Tá só entre a gente. Tá só nós três. Né? Pode ficar tranquilo. Aí hoje ele é pastor lá da Assembleia de Deus do Perus, né? Ele é uma bênção, ele. Legal. E ele nos chamou para ir no supermercado. Vamos passear com ele, vamos no supermercado, né? Ele quer que a gente passeie com ele, vamos. Eu sei R$1 no bolso, na prova desempregado, ponto para noivar. Como você vai noivar? Eu não sei, Deus é que sabe. Porque o nosso Deus, ele é o supridor. Né? Aquele que supre todas as coisas, aquele que faz tudo muito mais abundante daquilo que nós pensamos ou fazemos. Daqui a pouco ele começou a encher o carrinho de pêssego em calda, farinha de trigo. Ele começou a colocar muitas coisas no carrinho lá, refrigerante. Ele encheu o carrinho de muitas coisas, de festa. Até aí tudo bem, né? Aí ele pagou, rapaz, foi um dinheiro muito abençoado, ele pagou. Aí ele falou assim, vamos lá na minha casa. Eu falei, bom, nós estamos aqui passeando com esse... Vamos na casa do nosso pastor, evangelista Toninho, vamos lá. Quando chegamos lá, ele falou a verdade. Ele se revelou na verdade o que estava acontecendo. Ele falou assim, Gerson, Deus tocou no meu coração para abençoar vocês. Forte, hein? Meu Deus, que bênção. Nós não tínhamos nada. Como a gente ia fazer, eu não sei. E muitas das vezes as pessoas olhavam para a gente assim, maneavam a cabeça. Dali não vai sair nada. Eles não vão noivar porque eles estão desempregados. E do nada veio esse homem de Deus, esse pastor, e nos abençoou. E ele falou, isso aqui é para vocês. Pensa. E eu falo com o coração quebrantado e eu falo com muita alegria, porque Deus ainda envia anjos para nos abençoar. Não são nem pessoas, são anjos que Deus envia para nos abençoar. Curiosidade, após esse acontecimento, noivou em quanto tempo? Aí, depois desse acontecimento, nós noivamos, passou uma semana, nós já estávamos noivos. Eu pensei que senão o pêssego em calda ia vencer. Tinha que fazer o bolo.
Graças a Deus, depois de sair, supriu tudo. Ele fez o nosso noivado. Foi uma coisa assim muito maravilhosa. E noivamos. Aí passou um ano, conseguimos casar. Graças a Deus nós casamos. Em 95. E 25 de novembro de 95 nós casamos. Ó, e não errou a data, hein? Ixi, agora a irmã vai ficar calma. Graças a Deus. E falando em festa, Gerson, temos um apoiador aqui também que a gente tá cheio dos contatos agora. Oh, maravilha. Chama Valen Day Fest. Oh, meu Deus. Valen Day Fest. Então, Palmas pra Valendê. palmas pra Valen Day Fest. Ela que esteve aí conosco participando Nossa amiga do último Tainara. episódio, a irmã Tainara. E trouxe aqui sugestões para caso vocês queiram fazer festas. Se fosse agora, o Gerson ia Se fosse casar. agora, o Gerson ia casar. Oh, Ele ia dar um glória. jeito para fazer a sua festa, Gerson. E é isso que a Tainara faz. Que maravilha. Ela faz assessoria mais focada em casamentos, mas em coffee breaks. O que mais? Breakfast. Breakfast. O que é breakfast, Julião? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Deu pau na câmera, então eu irei fazer a pergunta para o Gerson no quadro Perguntinhas do Zap. Gerson pode dar um conselho para a juventude de hoje? Qual o conselho que eu daria para a juventude de O hoje? senhor já foi jovem, o senhor já foi... Sim, é muito bom nós falarmos de juventude. Não só falar, mas convivermos também, né? Com certeza. Tem líderes de jovem que não teve essa, vou dizer assim, essa bênção, né? Essa chance de também viver e passar um pouquinho o que o jovem passou também, né? Que nós passamos isso, sofremos na carne também o que o jovem passa hoje. O conselho hoje que eu daria para os jovens é que eles amem repartir aquilo que ele tem. Repartir aquilo que Deus deu para ele. Que eles olhem muito mais os pés do que as mãos do mestre. Se você olhar os pés, você vai estar sempre nos pés dele. Mas se você olhar o que ele tem nas mãos, você acaba se perdendo. Porque hoje a juventude hoje está muito propensa a olhar as mãos. As pessoas hoje estão muito preocupadas hoje em olhar púlpitos, em olhar cargos, em olhar situações que vão fazer ela estar sempre acima do outro. É um ditado que eu sempre gosto de falar. Se o voo do teu irmão te incomoda, alguma coisa está errada com você. Porque se verdadeiramente você foi chamado pelo Senhor para fazer a diferença e você ama repartir, então não vai te incomodar nunca do seu irmão estar acima de você. Porque se você quer ver a obra crescer, não é sobre nada sobre o que você tem, é sobre o que ele colocou dentro de você. Porque, na verdade, não é o que está externo, é o que emana, é o que exala, é o que sai do coração. É isso que conta. Porque quando eu deixei a mocidade, depois de 10 anos que eu estava ali como líder, eu falei, Deus, a minha oração é, mande líderes que façam 100 vezes mais do que eu fiz. Mande líderes, Senhor, com o coração queimando, para realizar obras maravilhosas, muito mais do que nós fizemos. Porque, Senhor, eu tenho certeza que o seu coração vai se alegrar e a igreja também. Porque a ordem do reino é crescimento. Amém. E Deus honrou, né? Mandou o Thiago, né? E Deus honrou, Deus mandou. Então, jovens, o conselho é... Prova aí, Thiago, meu Deus. Tenha prazer em repartir. Tenha prazer em ver a pessoa crescer do seu lado. Independente se ela cresça mais ou menos. Mas tenha prazer nisso que o Senhor vai ser contigo. Amém. Amém. Vamos Vai para dar o próximo, conselho, então. hein? Bom. Ó, aproveitando falando de liderança, como liderar com diferença de idade na equipe? Como lidar? Como lidar? Como lidar com a diferença de idade na equipe? Isso aí é muito complicado, porque tem jovens, tem grupo de jovens hoje que não tem grupo de adolescentes. É tudo unificado, né? É tudo unificado. Tem jovens que têm adolescentes de 12, 13 anos que já estão participando já de grupo de jovens. Então, muitas vezes, ficam deslocados. Até porque aqueles que têm 17 e 18 já têm outra mente. Aquele que tem 12 ou 13 ficam meio perdidos. Está em desenvolvimento ainda, né? Está em desenvolvimento. São momentos, né? Isso. Agora, como lidar? É chegar e abraçar e falar também que eles fazem parte também do grupo. Sim. Isso é importante, né? Importante. Infelizmente, hoje,
Infelizmente, nós vivemos dentro de uma comunidade chamada igreja, a gente vê que no meio de 50 jovens tem vários grupinhos de 5. Gerson, isso é bom? Entre aspas, porque isso também atrapalha. Esses grupinhos faz que atrapalha muito o crescimento da juventude. Agora é bom, quando tem alguns jovens que vê que aquele que está sozinho, aquele que está chegando agora, ou aquele ainda que é um pouco adolescente, que ainda não teve a base, ou alguma experiência, ou está procurando conhecer o que é Cristo, ou procurando saber o que é o reino, aqueles que estão mais tempo chegar e abraçar. Sim, isso é importante. Essa é a parte mais importante de um grupo. Chegar e abraçar e falar, pode contar com a gente, nós estamos aqui. Porque o líder não faz nada sozinho. Mas aqueles que já aprenderam com o líder, vai ajudar também, vai chamar também. Isso faz que a equipe fique mais coesa e mais firme em Jesus. Vamos para a próxima, Julião. Maravilha. Como foi seu primeiro encontro e experiência com Deus? Ele já deu uma explanada aqui mais ou menos no começo. Mas se você Vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que... Foi algo que o senhor queria, né? O batismo com o Espírito Santo não pode ser tabu hoje. Nem tabu. E, infelizmente, as igrejas parece que esqueceram um pouco de falar sobre isso, mas tem que ser falado. Isso tem que ser falado porque é promessa. Tem que ser buscado também, né? E tem que ser buscado. Tem que ter sede, tem que ter propósito Deus não também. mudou, né, cara? Antigamente Deus não você via mudou. muito batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia é raro. Hoje em dia tem que fazer um movimento, tem que fazer um congresso para ver o batismo com o Espírito Santo. Antigamente, num culto de doutrina, a gente era batizado com o Espírito Santo só através da palavra. Deus não mudou. O que está acontecendo? Isso. Tem que buscar, isso aí. né, galera? É isso aí. O batismo com o Espírito Santo... É exatamente o que você falou, tem que buscar. Porque se a gente pegar lá a passagem de Atos, Jesus fala, aguardar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele já falou, vocês têm que aguardar ali, vai ser ali até a hora que eu determinar o batismo. Sim. Só que muita gente não tem esse tempo pra esperar. Ou falar, não, eu vou ali fazer uma coisa e depois eu volto. Então, você tá propício àquilo. Você buscar, você ter sede daquilo, né? Verdade. E muitas vezes E tem que se santificar também, né? vai do interesse da pessoa. Exatamente. Como que o Espírito Santo vai agir, vai te batizar se não houver santidade, né? Isso é importante, galera. Fica a dica. Isso aí. Pode concluir, Gerson. Fala sobre o seu batismo. Eu estava com 3 meses de servo de Deus, servindo a Deus, e todo mundo sendo batizado. E tinha, uma semana atrás, o pastor Dário tinha sido batizado. E nós fomos na casa dele lá, ele estava com um copo de leite levantado, já tendo revelações, chorando sem parar. E depois começou a falar em línguas estranhas. E eu falei, Deus, eu quero ser batizado. Eu necessito ser batizado. Porque isso era uma coisa que eu queria também. É coisa de novo convertido, que na verdade ainda eu era muito novo convertido, né? Todo mundo ali, e eu com sede, eu querendo. Aí daqui a pouco nós fomos numa vigília, ali na casa do pastor Nelson, onde tinha o evangelista Valdeci, pastor Carlos. Sempre, todo sábado tinha a vigília ali na casa do pastor Carlos, do Carlão. Carlão. Aí nós fomos lá, foi bastante jovem. Foi eu, pastor Vanderlei, pastor Dário, que hoje é tudo pastores, pastor Gilberto. Foi uma leva de jovens lá. E tinha uns obreiros lá muito cheios do Espírito Santo. Ele falou, você quer ser batizado? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, você só vai ajoelhar e dar glória. Mais nada. Rapaz, eu fiquei ali umas meia hora dando glória. E eles com a mão na minha cabeça. Daqui a pouco a língua estranha veio. E fui batizado com o Espírito Santo. Ali eu senti muita presença de Deus ali. Eu não conseguia mais parar de falar. Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas falando línguas estranhas. Não queria, então? E o pessoal falou que eu dei uns 30 pulos de joelho ali, eu não sei como. Pulos de joelho. Eu tava ajoelhado, eu comecei a pipocar de joelho. E o pessoal tentando me segurar, e eu tentava segurar a minha língua, e ela batia, parecendo fogo. O negócio, essa experiência pra mim me marcou. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Bem marcante. E é bonito, né? A pessoa está sendo batizada. Foi muito marcante. É show de bola. A pessoa não sente nada, né? Fica totalmente entregue ao Espírito, né? A carne... Foi uma coisa... Foi uma Treme assim... aviãozinho, treme. Taca flecha. Vai pra casa, nem sabe por que chegou em casa, como. É tremendo. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você saborear, sentir. Show de bola. Né? Pode fazer? Pode? Opa! Gerson, como foi liderar jovens por tantos anos? Quanto tempo você ficou liderando? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Como foi pra você essa experiência aí de liderar por tanto tempo?
Olha, eu vou falar para você, vamos dizer assim que foi uma troca. Porque na verdade o líder acha que ele sabe de muita coisa, mas ele não sabe de nada. Porque o líder aprende muito com jovens. Nesse período que você era líder de jovens, você era só líder de jovens ou você já tinha cargo eclesiástico? Tipo, era um cooperador, era um diácono, o que você era nessa época? Sim, quando fui chamado para ser líder de jovens, já era presbítero. Mas Você era presbítero? Sim, e eu já dava aula de escola Você dominical. tinha percorrido um caminho já, né? Sim, eu era professor de escola dominical por 15 anos. Opa. E também agora eu sou líder também de células, né? De Legal. GCs também. GCs, Fiquei um ano também GCS, como... né? O que significa com essa GCs. variante ali? É GCs ou GCS? Como é que Sim, é GCs. GCs são grupos de crescimentos. Tá. GC quer dizer grupo de crescimento. Como funciona? Você vai na casa das pessoas, do recurso, como que é? Isso, a pessoa abre a porta da casa dela para ter um GC ali e a gente começa a fazer cultos ali, diários ali. É uma célula, na verdade. É uma célula. As pessoas vão ali ouvir a palavra, as pessoas começam a se converter ali. E assim que o senhor se converteu, né? Que a plantinha foi Isso, foi semeada. semeada. Quer concluir a pergunta? Sim, como foi liderar? Foi uma troca muito grande. Eu aprendi muito com eles, eles aprenderam muito comigo. Mas foi um tempo também de muito sofrimento também. Muita luta. De muita luta, porque a gente estava com 60, daqui a pouco a gente foi para 40, daqui a pouco a gente foi para 25. Houve uma perda muito significativa. Todo mundo casou? Não. Se fosse, estava bom, né? Se fosse, estava bom. Muitos pararam mesmo. Muitos pararam a caminhada. E acho que pro líder isso deve ser bem... A minha pergunta foi, eu estava muito triste naquele tempo, eu estava muito decepcionado. Eu falei, Deus, o problema é eu. Se o problema é eu, então me tira. Mas não deixa o jovem se perder. Mas não deixa o jovem se perder, porque eu ficava muito triste. Porque, na verdade, aquilo ali vira uma coisa como se de pai para filho. Não é só sobre uma caminhada espiritual. É uma convivência de estar na casa, de estar almoçando junto, de estar jantando junto, de estar chorando junto, de estar trocando experiência junto. Então, virou-se uma família, não só espiritual, uma família mesmo carnal. Então, quando eu vi os jovens se perdendo, eu fiquei muito quebrantado. Aí eu falei, Deus, é eu. Aí Deus me mostrou uma visão. Eu estava dentro da igreja e eu via muitos jovens. E o vento bateu dentro da igreja. Aquele vento bateu. E eu tentava segurar os jovens passavam por baixo dos meus braços. E eles voavam pela janela da igreja. Aí eu continuei a falar, Deus, é eu. E Deus falou, não, meu servo, é a situação. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Meu Deus. Aí eu fui pro joelho novamente. Eu estava numa consagração com jovens e Deus falou, meu servo, eu quero menos aparência e mais unção. Aí eu falei o quê? Aí Deus falou novamente comigo, eu quero menos externo, eu quero mais interno. Eu quero menos aparência e mais unção. Porque naquele tempo as pessoas estavam muito preocupadas com a aparência. Mas, na verdade, Deus queria mais essência. Aí eu passei essa palavra para eles. Forte demais. Tem mais um, Julião? Finish. Finalizamos as perguntinhas do Zap. Boas perguntas. Boas perguntas, hein? Agradecemos aí, ó. Galera que enviou as perguntas aqui, ó. Deus abençoe vocês. A Jaque, sempre ativa, a Jaque. A Jaque enviou uma pergunta. Jaque é Ó, demais. quero ver você aqui, ó. Eita. Aí, eu já fica o convite. Tiaguinho vai fazer a ponte. Tiaguinho. Gerson, já que entramos nesse tema aí de liderança, fala pra gente, depois do seu casamento, teve algum cargo, você começou a ser cooperador, como foi esse pós? Que aí já ficou oficial, né? Aí você já tava dentro. Sim, depois do meu casamento, eu tive uma chamada muito forte, assim, de cooperador, foi 6 meses, para diácono foi mais 6 meses. Então foi um negócio, porque Deus já começou a me usar muito na palavra, e eu estava assustado também. Porque na mocidade eu fiquei muito no anonimato. Vamos dizer assim que eu fiquei igual Davi, cuidando de ovelhas. Eu fiquei lá esquecido, mas Deus estava olhando para mim. Porque na verdade quando era culto de jovens, o pastor convidava pastores de fora para pregar, e nós queimando com a palavra no coração, e nós nunca pregávamos. Então, uma saudaçãozinha, né? Nada. Uma saudação sim, mas quando o pastor dava a oportunidade, tinha 10 jovens lá para falar. Aí um ficava atropelando o outro. Todo mundo tinha uma palavra para falar. Tava com o coração queimando. Hoje em dia... E eu fiquei... eu fiquei 5 anos sem ministrar uma palavra. Olha só. Depois que eu casei, fui chamado para servir na casa de Deus, que eu comecei a pregar a palavra. Que eu comecei a ser um ministro. Então teve essa...
Mas antes disso aí, antes de eu ser chamado mesmo, porque as pessoas falam assim que o pastor é chamado, o missionário é escolhido, mas os adoradores Deus procura. E é uma realidade. Né? Muitas vezes a gente foca muito nisso. Mas adoradores hoje, Deus está procurando a lente. Eu espero que Ele continue achando em nós, né? Um pouco dessa essência de adoração. E eu estava dentro do ônibus trabalhando em Sorocaba, das 6 da manhã às 6 da noite. Eu estava indo para a igreja nos domingos. Aquele tempo eu estava numa prova muito grande. Que eu acordava 4 da manhã para trabalhar, tinha que chegar às 6 da manhã para pegar o ônibus, para ir lá para Sorocaba. Aí eu entrei dentro do ônibus muito triste, numa prova muito grande, numa situação muito difícil. Aí eu só sentei assim, fechei o olho, aí eu tive a visão. Eu tava com a camisa verde, que eu sempre ia pros cultos, uma camisa regata verde. Não era mais a quadriculada, hein? Não, já era uma camisa assim, igual do pastor Renilson, assim, bonito. Verde. Aí é forte. Eu tava sentado dentro da igreja, nos últimos bancos. Últimos bancos mesmo, tinha umas cadeiras de plástico. A igreja tava lotada, eu tava sentado nos últimos bancos, com a camisa assim, aí o pastor tava pregando, ele parou a mensagem. Aí ele desceu do púlpito, todo mundo parou. Aí ele foi vindo, ele me tocou e falou assim, se prepara que você vai ser um ministro. Eu fiquei meio assustado. Aí toda a igreja parou, aí quando ele ia saindo eu falei, o que o senhor falou, pastor? Ele voltou de novo, aí quando ele me tocou, aí eu senti um choque. Aí ele falou assim, se prepara que você vai ser um ministro. Aí eu abri o olho e falei, eu tive o pessoal ficou meio assustado, eu falei, Deus falou comigo, rapaz, vai dormir, meu, né? Vai dormir, você tá tendo pesadelo essa hora. Aí eu entendi que Deus tinha me dado uma visão. Depois dali, eu saí daquele serviço em 2002, depois dali começou a minha chamada. Bênção de Deus. Cooperador 3 meses, eu já estava ministrando como cooperador escola dominical, diaconia 3 meses, aí depois fui pro presbitério, foi muito assim. Rapidão, né? Rapidão. E quando eu estava como diácono, e eu não achava que ia para o presbitério, porque eu só estava 3 meses como diácono ali, o pastor lá teve uma visão. Ele falou, ô diácono, você vai para o presbitério. Eu falei, não, mas eu estou só 3 meses como diácono. Ele falou, não, eu via caindo muito óleo sobre a sua cabeça. Eu via caindo muito óleo sobre a sua cabeça. E foi dito certo, meu. Jogaram tanto óleo na minha cabeça. Encharcou. Encharcaram tanto óleo na minha cabeça quando eu fui pro presbitério que foi uma bênção muito grande. Aí eu entendi, né, que ninguém cai de paraquedas. Todos nós temos uma chamada muito forte da parte de Deus. E às vezes num tempo diferente do outro, né? O senhor foi rápido, mas pode ser que tenham uns que demorem mais, mas não significa que Deus não chamou também. Não, sim, com certeza. Está sendo preparado. Com certeza. É a urgência, né? A urgência que Deus faz. Mas Deus, ele trabalha, ele poda, ele trabalha com a ferramenta conforme ele quer. É tudo no tempo dele, da maneira dele. E tudo que Deus faz é muito perfeito. No que Deus faz, você nunca vai ver erro. Aí você virou presbítero, em quanto tempo você demorou para virar pastor? Pastor Gerson? Não, então. Eu ainda não sou pastor. Você ainda não é pastor? Não. As pessoas me chamam de pastor. Na Batista da Lagoinha, lá agora, que nós estamos servindo lá em Diadema, não vai ter como eu correr, que lá não existe o cargo presbítero. Ah, tá. Então o pessoal já está de olho para jogar para pastor. Interessante isso que ele comentou, que ele está na Lagoinha agora. Isso. Você ficou no Ministério da Universal dos Filhos de Deus quanto tempo? Eu fiquei de 1990 até 2022. Uma vida, hein? Uma vida. Até 2022. 32 anos. 32, pô. 32. Né? Você fez uma continha aqui. Parecia o mesmo da Nazaré agora. Foi por isso que foi muito difícil a gente quebrar esse... Mas foi bênção. Esse vínculo. Casou lá. Nossa, eu só tenho só coisa maravilhosa para contar. E como que o senhor chegou a liderar os jovens de lá? Então, houve-se na verdade, quem me ajudou foi o pastor Márcio, muito amigo meu. Pastor Márcio, Deus abençoe sua vida. Manda o link pra ele. Deus abençoe. Muito amigo meu, pastor Márcio. Marcinho da Jandira. Marcinho da Jandira. Foi ele que me deu um empurrão. Jandira. Ah, tá. Ô, gente, Pastor Márcio. Oxe, calma. Pai da Bia. Agora foi. Pastor Márcio, muito amigo meu, ele falou, presbítero Gerson, não tem jeito, você vai liderar jovens. Você vai liderar jovens. Enquanto não te colocarem você para pastorear a igreja, você vai ajudar os jovens, porque os jovens aí estão muito necessitados de um líder, e é você. Aí sabe o que eu falei? Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim.
E foi. Cuidar Aí das foi. ovelhinhas. Foi cuidar das ovelhinhas por 11 E dava anos. trabalho às ovelhinhas? Dava nada, era uma benção. Quase nada, né? Quase nada. Tinha um camaradinha lá, acho que era Thiago o nome dele, né? Todo mundo falava que ele era... Tava trabalho, Thiago? Eu, tribuloso. Thiago eu tive que buscar, depois eu trouxe ele, mas foi uma benção. Viu? Tá aí dando fruto aí na Graças casa a de Deus, O graças a importante é Deus. não se perder, né? Com certeza. Maravilha. Gerson, vamos aproveitar, a gente está na última parte do quadro. Eu acho que é importante, você contou um testemunho no início. Acho que pra gente finalizar, a gente queria que você contasse uma experiência bacana com Deus. Como é que fala? Pra avivar a fé de muita gente. Pra edificar. Edificar. Mas pensa num bom. Enquanto isso, a gente vai chamar um último quadrinho que Tem o mais um Julião... quadro? Tem mais um quadro, Julião. Meu Deus do céu. Não, só quadros tranquilos. Esse Dá eu acho graça. que vai ser o mais tranquilo, que é o ping-pong. Isso é bom. Curte o ping-pong, Gerson? Eu gosto, Como hein? que é um ping-pong? Ping-pong é pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Rapidinho. É coisa rápida. Eu sou Sabe? bom no ping-pong. Coisa Eu sou rápida, bom no filho. ping-pong. Mas que eu duvido. Quer tirar um ponto? Valendo quanto? Pega a raquete ali. Pega aí, gente. Vamos tirar esse aí. Esse aí vai tirar que... Ping-pong. Então, ping-pong você já tá acostumado, né? Papum. Primeira coisa que eu falo... Eita, meu Deus, travei. Mais uma vez, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta que eu fizer, a senhora replica pra mim com a primeira coisa que vier na cabeça. Mas tem que ser ping-pong, não pode ser futebol nem bola. Meu Deus do céu. Tem uns amigos aqui que é ping-pong e o ping-pong acaba, morre, ressuscita. A bolinha cai no chão e a gente vai embora. Vamos lá. Bora, Julião. Então, uma passagem bíblica São João 3,36. que diz... Aquele que tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem um filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eita, forte. Essa palavra queimou minha alma. Qual é a palavra da conversão dele? Bacana. Uma comida. Uma comida, feijoada. Um doce. Um doce pudim. Uma cor. Uma cor verde. Uma data. Uma data, 25/11/95. Que diz... Meu casamento com a minha princesa. Te amo. O sonho. O sonho. É o sonho. Aquele sonho. O sonho. A promessa que Deus tem de nós ter a nossa própria casa. Esse é o sonho que queima meu coração ainda. Deus falou que ia nos dar uma casa. E vai chegar com fé em Eu Deus. creio. Agora, Gerson. O que é a vida para o senhor, Gerson? O que é a vida? A vida para mim é Cristo. A vida, ela se resume nisso, de nós respirar a Cristo. Se nós estamos vivendo em Cristo e respirando Cristo, nós temos e nós continuamos acreditando nisso, porque a vida é Ele. E se a vida é Ele, a nossa família está guardada nele, a nossa casa está guardada nele. Todo o nosso andar, os nossos sonhos estão guardados nele. A nossa vida é Cristo. Show de bola, você é louco. Maravilha. Esse foi o verdadeiro ping-pong. Esse foi rapidinho, né? Foi. Gerson já Brilhou. falou, filho. Gente. Gerson, pra gente finalizar, o papo tá muito bom. Conta aí mais uma última experiência pra edificar a fé de muitos que irão assistir. Eu tive, assim, muitas experiências muito fortes, mas eu posso contar uma experiência de cura, né? Teve uma experiência de cura. Nós estávamos... Hoje eu tenho uma filha de 26 anos, que é uma bênção na nossa vida, a Rebeca. E a minha esposa ficou grávida do primeiro filho e ela teve um aborto espontâneo. O primeiro aborto espontâneo dela. E aquilo abateu muita gente. Eu fiquei muito triste com aquilo, ficamos muito tristes. Aí passou um tempo, ela ficou grávida novamente. Aí nós fomos pro casamento da minha sobrinha e lá ela começou a passar mal. Né? Ela começou novamente a perder novamente esse segundo filho. Aí peguei ela, corri pro hospital. Aí o médico pegou, examinou ela e deu um remédio. E falou que era um remédio abortivo para ela perder em casa. Nisso eu trouxe ela para casa. O médico falou, não, ela vai... Né, a criança já estava com 3 meses, mas o coração já não estava batendo. E fomos para casa acreditando naquilo que o médico tinha falado.
porque na verdade o médico falou, mas na madrugada, 2 da manhã mais ou menos, a minha esposa começou a passar muito mal. Ela começou a passar muito, muito mal. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E não tinha como socorrer, porque era 2 da manhã, não tinha veículo, não tinha nada. E nisso aí eu encostei a cabeça assim para orar, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão que eu tenho um vizinho, né? E o pessoal estava orando no quintal dele, daquele vizinho. E nisso estava descendo um pastor, e aquele pastor que estava descendo, o rosto dele brilhava muito. Parecia quando Moisés desceu do monte, sabe? E eu não conseguia olhar para o rosto do pastor direito, mas eu sei que era o pastor João Virgulino no sonho. Ele descia com o rosto muito brilhando. E eu falava assim, pastor João Virgulino, eu ia pedir ajuda para ele. Ele falava assim, ó, Deus está curando a sua coluna. Aí eu falava, o que, pastor? Ele falava novamente, Deus está curando a sua coluna. Aí eu coloquei a mão na minha coluna, achando que... mas pastor, eu estou bem. Aí ele falou novamente, quando ele estava descendo a escada, Deus está curando a sua coluna. Nisso aí que eu voltei, as irmãs começaram a orar novamente, muito forte, ali no quintal do meu vizinho, né? Que ele tem a religião dele. Eles começaram a orar muito forte no quintal. Aí a voz falou, entra. Aí eu entrei para dentro do quintal. E nisso aí estava uma guerra espiritual muito travada naquele quintal. E eu falei, irmãs, clama mais, que eu vou mais adiante. Aí a voz falava assim, você vai chegar na porta, mas você não vai entrar. Quando você chegar na porta, eu vou te falar o que você vai ter que fazer. Mas quanto mais as irmãs oravam, as coisas vinham para cima de mim e se quebravam. As coisas não conseguiam. Vinham coisas de dentro da casa tentando parar para que eu chegasse aonde eu queria chegar. E as irmãs estavam orando com muito fervor no quintal. Quando eu cheguei na porta, a voz falava assim, agora você só vai repreender o espírito da morte. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar muito... Aí eu falei, em nome de Jesus, espírito da morte, sai. Quando eu falei sai, explodiu. Explodiu, eu caí, voei para trás, aí eu estava em cima da cama, quase eu caí da cama. A minha esposa ainda não estava bem, eu quase caí da cama, eu falei assim, Deus está curando a minha coluna. Aí ela regalou o olho, né? Eu já estava muito fora de mim. Ali eu já estava sentindo muito Deus naquele lugar. Eu já estava sentindo Deus dentro de mim ali, muito forte. Eu falei assim, Deus está curando a minha coluna, e eu coloquei a mão nela. Aí eu entendi que ela que era a minha coluna. Não era só a coluna física, era só a coluna espiritual. Deus não só está curando, Deus está dando livramento de morte para a minha coluna, que era a minha esposa. Aquela noite o espírito da morte queria entrar ali. Mas Deus, através da misericórdia dele, de uma revelação que ele me deu, Jesus curou ela na hora. Aí ela foi pro banheiro ali, expeliu o que tinha que expelir. E para a glória de Deus, minha esposa está aqui. Sim. Do meu lado. Essa experiência marcou a minha vida. Porque Deus, verdadeiramente, Ele quebrou o laço da morte. Ele quebrou tudo aquilo que o inimigo tinha tramado, Deus jogou por terra. Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso. Eu agradeço Ele por tudo até hoje. Forte. Tá vendo, galera? Mais um testemunho para edificar a vida de vocês. Que, independente das circunstâncias, da situação, é Deus. A gente tem que procurar, buscar a Deus, adorar a Deus, porque Deus sempre vai dar um escape, vai dar uma saída, né? Vai dar uma luz, Esse uma Deus é porta. maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é Deus, né? Tem que falar, Deus é Deus, né? Deus é top. Deus é top. Deus é bom demais, como diz o Júlio. Deus é bom, Deus é bom. Maravilha. E rapidinho, só pra gente finalizar, o senhor comentou da coluna, e teve uma curiosidade do ciático que travou no sítio. Boa Foi. pergunta. Foi. Como é que foi isso aí? Isso é coisa da Rebeca, é coisa da minha filha. Rebeca é uma benção. Mas eu sou assim, eu era um líder de jovem, idoso mais jovem. É um jogo de jovem. Aquele espírito. Jovem senhor. E tinha coisas que eu não podia fazer, mas queria fazer. Eu queria jogar mais bola que eles, queria correr mais que eles. Eles corriam 1 hora, 20 minutos eu já estava pondo a língua para fora, mas queria continuar correndo. E a minha esposa, mas você é terrível. Aí à noite no outro dia você não vai nem conseguir andar. Porque era sempre assim. A gente ia para os retiros, eu ficava o dia todo na quadra, eu ficava o dia todo na piscina, no outro dia eu estava na cama, não conseguia nem levantar. Mas isso é coisa de idoso, né? Mas idoso é assim, idoso quer ser jovem. E felizmente felizmente, né, fui até o barco com alguns jovens lá, a gente lá no meio lá, né? Andando de barco. Quando eu fui sair do barco, rapaz, o barco, ao invés de ir para frente, foi para trás, a minha perna ficou.
E aí? Ficou uma perna pra lá, outra perna pra lá e a barriga pra fora. E eu falei, e agora? Aí o ciático velho travou, rapaz. Eu falei, ajuda aqui. Ajuda, porque se aquele barco fosse mais pra lá, oxe, meu Deus do céu, eu ia ficar lá com o ciático travado e perigoso morrer afogado, né? Graças a Deus os meninos vieram, começou a puxar o barco devagarzinho e o meu ciático travado. Rapaz, mais uma dor. E eu falei, Jesus, que dor é essa? Se existe dor, é essa. O ciático travado e foi me puxando, foi me puxando. Graças a Deus eu consegui chegar em terra, entendeu? Fora a zoeira depois da galera. Fora a zoeira, eu só conseguindo puxando uma perna e levando a outra, puxando uma perna, ô glória, vamos. Era tá fundo, tá raso, né? Mas aquele dia foi muito difícil. Mas depois disso aprendeu ou continuou ainda fazendo as peripécias junto? Não, ainda hoje. Ainda hoje, a gente ainda faz algumas coisinhas. Mas com moderação agora. Né? Com muita... É que não pode parar, né? Com muita moderação. Agora já sabe o limite, né? Já sei o limite. Maravilha, Gerson. Estamos finalizando aqui. Imensamente grato pelo ter o senhor aqui conosco. Espero que o senhor tenha gostado. E foi edificante para nós tê-lo aqui conosco nessa noite. Bacana. Quais suas considerações finais? Fala pra galera aí, se quiser deixar algum recado. Bom, agradeço a todos. Estou muito feliz, né, por estar aqui, poder estar falando um pouco das experiências que nós tivemos com Deus, de estar aqui rodeado de uma galera tão abençoada e poder falar que esse Cristo que trabalhou na minha vida naqueles dias ainda continua trabalhando na vida de vocês ainda hoje. Amém. Ele não mudou. E aquilo que ele vai fazer, tenha paciência, porque não é no seu tempo, é no tempo dele. E eu tenho certeza que tudo que a gente faz é para a glória dele. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele falou assim que nós também nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5 primeiro. Porque como nós temos que nos gloriar na tribulação? Como que a gente pode se alegar na tribulação? Porque a tribulação também faz parte da salvação. Sim. É isso que o apóstolo Paulo deixou claro. Olha, gente, crente que não passar tribulação não pode ser salvo. Porque a tribulação também faz parte da salvação. E nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. Sim. Então, se você é atribulado, se você está passando por muita tribulação, você pode ter certeza, você vai adquirir paciência. A paciência vai te trazer experiência. A experiência vai te trazer esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus abençoe a vida de todos vocês. A gente entrevistou hoje aqui o nosso presbítero Gerson. A gente está muito feliz de ter recebido ele aqui. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? Foi muito legal a sua história que você contou aqui. Foi muito edificante também pra gente, né? A gente saber da sua história. E é isso aí. Vamos lá. Recados finais, agradecemos o apoio da MF Estamparia. Obrigado mais uma vez. Confere lá, pessoal. Vamos lá ver o Instagram do menino, dá essa moralzinha pra gente. Venha participar do Pode Contar Cast, que você sai presenteado, alimentado com os doces da irmã Renata, que é um espetáculo. Você dá risada, você ganha desconto na Valen Day Fest, no Recomeço. Recomeço, que é a nossa empresa de fotografia do nosso irmão Wesley. Então, quando você for fazer as bodas de diamante lá, essas coisas... Sim. Contrate o Wesley para fotografar esse momento incrível. Né? Wesley é o nosso câmera. Muito baratas. 50 centavos a foto. Olha, meu Deus. Se pressionar, mas só com o cupom Pode Contar Cash. Mentira! Galera, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, acompanhe as redes sociais, acompanhe o Instagram nosso, o da igreja, que tá tendo sorteio do carro lá. Isso. Acompanhe o pastor Zé Wellington. O homem é sensacional. O homem de Deus na terra. Vamos lá, aleluia. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que sejam edificados através dessas palavras aqui do nosso irmão Gerson, nosso paizão. Isso. Agradecer também o apoio do pastor Marcelo, pastor Joelma também. Não tá aí também, né? Os pastores que dão todo esse apoio para que nós executemos esse trabalho para vocês, galerinha. Então fique conosco, acompanhe nosso Instagram, tem muita novidade vindo por aí. E voltaremos no próximo episódio com novidades. Ano que vem, né? Ano que vem. Não vai ter recesso não. Vamos trabalhar para Jesus. Amém, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Abraço, até mais.